Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristine de Pizan. Eu sou Lucimara Leite. Lembra que nós iniciamos a história sobre as mulheres? Então, nesse vídeo falarei sobre uma mulher bem especial. Uma mulher que lutou para ser a primeira ginecologista da nossa história. Sim, estou falando de uma mulher que viveu lá no século XI, ou seja, há mais de 10 séculos, há quase 1000 anos, e ela foi é considerada a primeira ginecologista. Quem é essa mulher? Trótula. Vamos saber um pouco mais sobre ela? Então, neste episódio, falarei da mulher considerada a primeira ginecologista, Trótula de Salerno, também conhecida como Trótula de Ruggiero. Ela viveu entre 1050 e 1097. Foi uma médica e filósofa italiana do século XI. Sabe-se que o nome Trótula era dado a um compêndio de textos em latim muito difundido na França e na Inglaterra nos séculos XII e XIII. Trótula destacou-se em meio às demais mulheres de sua época que faziam medicina na famosa Escola de Medicina de Salerno. Não só por estudar e cuidar de suas companheiras, mas também por ensinar, divulgar e escrever sobre medicina. A doutora de Salerno escreveu vários tratados sobre anatomia e fisiologia feminina. O mais famoso sobre as doenças das mulheres antes, durante e depois do parto, conhecido como Trótula Maior. Ela explica a menstruação, a concepção, a gravidez, o parto, o controle de natalidade, as doenças do útero, das vias urinárias, incluindo as doenças sexualmente transmissíveis. Neste texto, Trótula Maior, Trótula apresenta o problema de saúde que acometiam as mulheres do seu período. A falta ou excesso das menstruações, infertilidade, câncer, hemorroidas, piolhos, dor de dente e feridas da pele. Além disso, indica os cuidados para evitar a gravidez ou para alcançá-la. Meios para tornar o parto menos doloroso, cuidados com as crianças, formas para emagrecer e para acalmar o desejo sexual das mulheres. E por fim, as sugestões de embelezamento feminino. Por isso, escreveu um segundo tratado sobre o cuidado com a pele, a higiene e a cosmética, sobre a beleza das mulheres. Esse é o título do seu segundo tratado. Ela considerava a prevenção como um aspecto mais importante da medicina. Bem interessante isso, porque hoje os médicos também veem esse projeto, né? Essa proporção de cuidar primeiro da prevenção para evitar exatamente as doenças. Essa magnífica obra foi referência obrigatória nas melhores universidades da Europa até o século XVI. Em 1544, o médico e humanista alemão Georg Kraun teria reunido, organizado, reescrito e suprimido algumas passagens redundantes dos dois primeiros tratados e publicou. Seus textos foram, segundo uma pesquisadora, sem dúvida, o mais popular conjunto de escritos sobre a medicina da mulher até do século XII ao século XVI. Com certeza, né? Não é só a opinião dessa pesquisadora, né? Oliveira e Pinho, mas com certeza um material, um compêndio, um tratado que se importasse, uma mulher médica e que se importasse com a saúde feminina devia ser algo bem raro, né? Tendo desempenhado importante papel na medicina medieval. Então, vejam, foi um tratado bem difundido até o século XVI.
Não obstante a riqueza de seu conteúdo, que pode elucidar muitas dúvidas sobre a vida e a medicina da Idade Média, isso também é interessante, né? Porque como é um compêndio escrito com as estratégias, medicamentos usados na Idade Média, também vale como uma história, né? Para nós sabermos como que eram tratadas as mulheres da Idade Média. Sua obra também deixa transparecer que a Trótula praticou cesariana e usou ou recomendou, né, o emprego de opiáceos como anestésicos durante o parto, para aliviar as dores das mulheres, contrariando os ensinamentos da igreja na época. Olha que interessante. Então as mulheres, os padres, a igreja acreditava que as mulheres deveriam parir com dor, que era o castigo, né? E a Trótula se coloca exatamente na oposição. Ela prescreve, né, algum tipo de anestésico para exatamente aliviar as dores do parto. Além disso, ela relacionou a reprodução e as doenças sexualmente transmissíveis, descreveu as manifestações externas da sífilis e apresentou essa como uma doença que poderia causar tanto a esterilidade masculina quanto a feminina. Fez parte do grupo que ficou conhecido como Mulheres de Salerno, por terem estudado e dado aulas. E olha que interessante, elas estudavam e davam aula aonde? Exatamente naquela faculdade que eu falei, a Escola de Medicina de Salerno. Essa escola se diferenciava exatamente por isso, porque ela não estava sob o jugo da igreja e admitia mulheres como alunas e professoras. Vale lembrar que suas obras foram impressas a partir do século XVI e nessa mesma época, ou seja, o Renascimento, houve uma querela, ou seja, uma discussão sobre a legitimidade ou não dos escritos da médica. O que foi isso? Queriam saber se realmente tinha sido a Trótula que escreveu ou não. Olha que coisa mais horrível, né? Como era uma mulher que tinha escrito e era um compêndio extremamente bem feito, começaram a duvidar da legitimidade. Questionaram se uma mulher tinha capacidade ou não para escrever sobre medicina. Alguns diziam que ela simplesmente compilou essas obras, mas mesmo que isso fosse verdade, o fato dela apenas, que não é tão pouco, dela compilar já seria por si só um sinal de erudição, né? Trótula foi renegada aos porões da história e seus escritos atribuídos a figuras masculinas. Mais fácil, né? Acreditar que as mulheres não têm capacidade. Até que em 1930, a feminista e obstetra canadense Kate Hard-Mead publicou um artigo no qual mostrou a veracidade da autora e a importância de seus escritos para a história das mulheres e da medicina. Até hoje ainda estudam e utilizam alguns dos métodos elaborados pela Trótula. Gostou? Quer saber mais sobre ela? Entre no site Conspiração Mulher. Lá você verá e encontrará outros textos sobre as mulheres também, ok? Ou me siga via Instagram, Facebook ou no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!